Daniel capítulo 12. O título desse capítulo é o tempo do fim. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, tempo desde que houve nação até aquele tempo. Mas daquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, e estas coisas todas se cumprirão. E ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Tu, pois, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, Senhor, quão rica é a tua palavra, e quão esperança e certeza ela traz ao nosso coração. Em época, Senhor, de pandemia, onde tanto sofrimento se anuncia dia a dia, Senhor, aos nossos ouvidos, onde tantas notícias, Senhor, até agora de perseguição, onde a Suprema Corte do país está decidindo se abre ou fecha igreja, Pai, tirando a liberdade que nós temos e dando essa decisão para homens iníquos poderem decidir se devemos ou não estar com as nossas portas abertas. Pai, nós pedimos, Pai, a Tua direção. Pedimos, Senhor, a Tua capacitação para que vivamos do modo digno do Senhor. E pedimos, Senhor, a cura para os enfermos. Tivemos hoje, Pai, a grata satisfação de ouvir a voz do presbítero Hélio, dizendo que está melhor, e nós louvamos o Teu nome, Pai, e pedimos que o Senhor o traga o mais breve possível para junto de nós. Também, Senhor, nós pedimos pelos demais irmãos, parentes de irmãos, pais, sobrinhos, que o Senhor esteja, Senhor, com cada um deles, Pai. Senhor, o neto, Teu servo, perdeu, Senhor, a esposa ontem. Quantos outros perderam, Pai, os seus parentes, pais, mães, irmãos, primos, Senhor, que o Senhor venha consolar os corações daqueles que estão tristes, que estão chorosos, Senhor, a perda dos seus. Pai, nesse momento onde vamos agora estudar a Tua palavra, pedimos a Tua orientação, abrindo os nossos corações para que possamos captar toda a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós estamos na dependência Tua, Pai, e é em Teu nome que nós oramos. Amém. Tem uma palavra que o pessoal costuma dizer, assim, não dá spoiler não. O que é spoiler? Spoiler é você contar o filme antes da hora. Você vai lá, compra o bilhete para poder assistir um filme, aí senta do lado do seu amigo, eu já assisti esse filme, agora vem tal cena, agora vem a outra. É chato, né? Então a pessoa tira toda aquela expectativa do que vai acontecer. Vai aparecer o bicho aparece, você nem assusta. Ou seja, todo aquele que foi preparado para ser a surpresa, o spoiler tira.
Olha, esse texto, ele mostra um homem que não viu o fim das coisas, querendo um spoiler, perguntando, e aí? Quando é que vai ser o fim dessas coisas? Que ele queria saber antecipadamente o detalhe das coisas, só que ele não conseguiu. A gente vê aqui que Deus não está muito interessado em satisfazer a nossa curiosidade. O homem perguntou, quando se cumprirão essas maravilhas? O outro respondeu com um enigma. Daniel ouviu aquilo tudo, ficou curioso e também perguntou, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? A resposta para Daniel também foi outro enigma. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois você vai descansar e aos fins dos dias você vai se levantar para receber a tua herança. Ou seja, Daniel continua vivendo. Vai vivendo, você vai morrer. Mas não se preocupa não, que não vai ser o fim. No final, você vai se levantar, ou seja, a ressurreição, e aí então você vai receber a tua herança, você vai gozar então dos galardões que Deus tem para nós. As questões escatológicas, elas ocupam a mente de muitos. Me lembro quando nós estudamos aqui Apocalipse, nos primeiros, que são 7 sessões, nas primeiras a igreja encheu, todo mundo querendo ouvir, preocupados com aquelas imagens, cores, aquelas figuras terríveis de Apocalipse, tentando descrever aquelas imagens, entender imagens que nos foram dadas apenas como metáforas, porque uma besta com muitos chifres é um ser com muito poder, então não fala exatamente de uma... Tem gente que tenta até desenhar essas bestas. Você já respondeu as questões do início? Você saberia explicar como é que Deus fez as coisas? Como é que Deus fez os metais com apenas a palavra? Como é que Deus fez surgir da terra as plantas? Como é que Deus fez do barro o homem? Conseguiu explicar isso? Tem gente que não tenta explicar a criação sem um Criador. Se as pessoas ainda não conseguiram explicar o passado, a criação, como é que quer dar um veredicto final a respeito das coisas finais? Do futuro, apenas raios de luz nos foram dados para nos deixar preparados, ou seja, a visual vai ser mais ou menos assim, fique preparado. Essa palavra foi dada a Daniel na Babilônia, e foi dada para despertar no povo de Deus a esperança de dias melhores, a esperança da liberdade tão desejada, e que o povo parasse para pensar que deveria voltar para o Senhor, porque iria encontrar o Senhor como juiz. Diferente dos capítulos anteriores, como vimos estudando, essas profecias de Daniel, elas falam de um tempo lá para frente. Só relembrando aqui, como é o último estudo, Daniel falou dos 70 anos do cativeiro, 70 semanas que começariam no primeiro momento que o povo voltasse do cativeiro para sua terra, até quando o templo, depois de ser profanado, ele fosse purificado. Agora Daniel já fala de um tempo onde começa na purificação do templo até o final. Então ele fala de coisas muito além. Quando essas profecias se cumprirem, os 70 anos e as 70 semanas, já teriam cumprido essas outras profecias há muito tempo. Agora, nesse capítulo, Daniel profetizou sobre coisas do fim, sobre um tempo onde Cristo, que na época de Daniel ainda nem tinha nascido como homem, não tinha sofrido, não tinha sido morto nem ressuscitado. Ele fala de coisas muito além da sua própria compreensão. Então, nesse estudo, trataremos sobre curiosidades a respeito do fim. Meus irmãos, em primeiro lugar, o versículo 1 diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus, e haverá tempo de angústia, qual nunca se houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A primeira informação a respeito do fim é que haverá tribulações insuportáveis. Estava falando agora há pouco com a irmã a respeito disso. Eu acredito que nós já estamos sofrendo os princípios das dores. Nós nunca vivemos uma coisa como essa, de uma doença que afetou o mundo inteiro. Não existe um país do mundo no qual não tenha acontecido morte de pessoas por causa desse vírus. E um vírus que, quando parece que está vencido, ele se levanta diferente. Ele muda, sofre mutações e volta mais forte. A gente estava conversando também a respeito disso hoje à tarde, onde
numa explicação a respeito dessa nova cepa, mostra que o vírus, essa nova cepa, ele já não está atacando o pulmão como a primeira atacava, ele ataca o fígado como se fosse um ser inteligente que vai afetar uma outra área que não vai correr risco de matá-lo. Então, meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é um aviso de Deus, e quando a gente vê Apocalipse, são as trombetas tocando para avisar, olha, o fim está chegando. Vários textos na Bíblia falam dos tempos do fim. Jesus falou muito do fim para preparar os seus apóstolos, os seus discípulos, e ele disse que seriam dias terríveis, e todos nós devemos estar preparados para eles. Nós vamos iniciar vendo o que Cristo falou sobre o fim. Lá em Mateus 24 e 25, nós vimos algumas palavras de Jesus a respeito do fim. Jesus ele contou algumas parábolas para ensinar sobre esse assunto. Ele contou a parábola da figueira, do servo bom e mau, das 10 virgens, dos talentos, parábolas que foram contadas para revelar a necessidade dos servos de Cristo estarem vigilantes e prontos para chegar, para que nós não cochilemos, para não ficarmos igual na época do povo de Noé, que casava e se divertia e levava a sua vida como se nada acontecesse. Quando o Senhor voltar, os seus servos devem ser achados vigilantes e prontos para recebê-lo. Ele mesmo disse que vai voltar como um relâmpago, sai do Oriente, vai para o Ocidente e ninguém vai ter como se preparar. Os sofrimentos que nós estamos falando aqui, eles já foram preditos. E Jesus mesmo diz que serão tribulações terríveis. E elas foram preditas por Cristo, e diz que vai ser algo nunca experimentado por ninguém. Ou seja, vai ser algo pior do que todas as experiências. Ele fala da tribulação do templo, o templo que seria destruído no ano 70, e que causaria grande espanto para eles, mas ele diz, isso será apenas o princípio das dores. E ele faz aqui então um paralelo com as tribulações preditas por Daniel, que foram cumpridas na profanação do templo lá por Epifânios, como já falamos em outros estudos. Então, a destruição do templo seria o prenúncio, seria o primeiro passo. E nós vimos os anos passando e sempre tem algo terrível acontecendo. Ele então fala das tribulações como algo insuportável. Lá no versículo 22 diz, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Veja, meus irmãos, que o nosso primeiro assunto trata num tema onde muitas pessoas defendem que quando começar a tribulação, os crentes serão retirados, Cristo vai reinar aqui na terra e depois de uns anos ele volta. Não, isso não é o que a Bíblia ensina. Primeiro que Apocalipse ele tem 7 sessões, no qual ele começa mostrando como que os crentes vão ser fiéis, vão sofrer perseguições, Cristo vai voltar e vai receber a igreja, depois começa a nova sessão, explicando com mais detalhes e assim até que as 7 sessões se completam. E todas elas mostram exatamente isso. E o texto aqui está falando de tribulações terríveis, tribulações insuportáveis. E como o texto diz, se esse tempo não fosse abreviado, ninguém suportaria. Mas diz que por causa dos eleitos, e os eleitos estão onde? No meio da tribulação, sofrendo juntamente com todos. E como nós vimos falar a respeito desse vírus, morreu ontem a esposa do presbítero lá de Braslândia, crente, temente a Deus. Essa semana passada morreu o pastor e a sua esposa, servos de Deus. Quando a gente vai ver um pouquinho mais aqui, não quero antecipar aqui algumas coisas, falando das tribulações, os crentes estarão no meio e sofrerão, e vai ser terrível para aqueles que morrerem. O tratamento é um tratamento especial dado para os seus eleitos, e se percebe aqui o cuidado de Deus, porém, os escolhidos não são tirados imediatamente da tribulação. Os escolhidos não serão poupados de sofrer. Nós vimos que as tribulações, elas seriam abreviadas por causa dos eleitos que estarão no meio delas. Os escolhidos e fiéis servos de Deus sofrerão com certeza no meio da tribulação. Confirma-se essa verdade num tempo anterior à ressurreição, registrado lá no capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse, ainda quando fala de um tempo onde a ressurreição ainda não aconteceu. Na visão de João ele diz, debaixo do altar, eu vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, crentes mortos da tribulação,
e por causa do testemunho que sustentavam. No versículo 11 diz: então lhes disseram que repousassem até se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Aqui fala de crentes mortos, o sangue clamando por justiça, e é dito ainda, vai morrer mais gente. Quando a gente ora para Deus, a gente espera que Deus diz, não se preocupe, meu filho, eu vou curar todo mundo. Esse texto já é o contrário. Ele já mostra o povo sofrendo, dizendo, Senhor, nós não aguentamos mais. O que Deus diz? Aguenta aí, que vai morrer mais gente ainda. Até o momento certo. Tem um momento preparado por Deus. O altar é lugar de sacrifício. E veja que o texto diz que ele viu essas almas embaixo do altar. A Bíblia cita o sangue como alma. Quando está lá na época, com Noé, quando ele sai da arca, e aí diz que come é para comer a carne, não a vida. E a vida lá está falando do sangue. O sangue deve ser jogado da terra. No altar, quando se sacrificava o animal, o sangue dele escorria no chão. Eu faço um paralelo naquilo que diz, Judas também diz, que o sangue clama, e clama. Quando um bandido vai lá e mata alguém lá na rua, todas as vezes que as pessoas passam e vê o sangue ali no chão, diz, e o bandido está solto, não é assim que a gente faz? Então imagina a figura, essa imagem figurada que o texto de Apocalipse dá, que o sangue debaixo do altar, ele está clamando. Quem olha diz, os crentes sofreram, até quando vai acontecer isso? Aqui se vê almas representadas pelo sangue derramado no altar, revelando que para Deus a morte dos crentes é como um sacrifício oferecido a Ele. Ele recebe como estando vivo para Deus ou estando morto, está com o Senhor, para Ele não tem essa importância que nós damos a esta vida. Deus não dá a mesma importância, porque estaremos com Ele, a vida estará com Ele. E o aviso dado é que muitos outros fiéis teriam ainda as suas vidas ceifadas antes do fim, assim como eles foram mortos. Então, na volta de Cristo, após a ressurreição, os fiéis se apresentarão diante dele. Agora, depois da ressurreição, a gente viu, por exemplo, na visão dos 144 mil, e aquela grande multidão que se apresenta, ela é formada de crentes que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Agora, esses crentes já passaram da ressurreição, eles já ressuscitaram, Cristo agora está sentado no trono, porque quando Cristo voltar, vai haver a ressurreição, e agora esses crentes lá, quem são eles? São os crentes que estavam no meio da tribulação. Veja que todos esses crentes que estão diante do Senhor, no momento já posterior à ressurreição, no ambiente celeste, vieram da grande tribulação, sofreram e foram mortos por serem fiéis a Jesus Cristo. Por isso a gente tem que estar preparado. Nós ainda não estamos sendo perseguidos, a coisa vai ficar difícil. São os crentes que viveram e reinaram com o Senhor, não viverão e reinarão, mas viveram e reinaram enquanto estavam vivos. Mantiveram a sua fé na confissão, a sua fé e a confissão do nome de Jesus diante dos seus algozes. Os sofrimentos não os afastaram do Senhor. Em 2 Timóteo 3,12, tem um aviso para nós: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Para aqueles que pregam que os crentes não passarão pelas tribulações, esta palavra vem desapontá-los. No entanto, nem Cristo poupou os seus discípulos desta verdade. Escondê-la seria uma covardia, inconsequência, porque daria a esperança a crentes de que não sofreriam, e quando vier o sofrimento, eles não vão estar preparados. Quem deseja viver com Cristo tem que estar preparado para sofrer como ele sofreu. Jesus foi quem disse isso, que seria desta maneira. O texto apresenta que o anjo Miguel se levantará a favor dos escolhidos quando todos estiverem sofrendo no meio da tribulação. Esse é o mesmo anjo Miguel que aparece lá no capítulo 11 de Daniel. Aqui ele é apresentado como o protetor do povo divino. Ele é o protetor dos escolhidos de Deus. O texto nos revela que em nenhum momento da nossa história o povo de Deus estará sozinho. Sempre Deus estará conosco, como o texto bíblico diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É o refrigério prometido para aqueles que
tem o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 13:8 nos informa que quem tem o seu nome escrito no livro da vida não adorará a besta. Diz: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Ou seja, todos vão adorar a besta, os crentes não. Aqueles que foram escolhidos receberam o Espírito de Deus e Deus os fortalece. Já em Apocalipse 21:27, nos traz a palavra cheia de esperança: os céus serão abertos para nós. Diz o seguinte: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você vê que a gente está estudando Daniel, mas parece que está estudando Apocalipse? É porque Daniel fala do Apocalipse. O livro da vida é uma espécie de lista daqueles que entrarão nos céus. Eu já falei aqui, eu não está aqui no estudo, mas eu vou repetir. Apocalipse fala de 2 livros. Um é o livro da nossa história. E esse livro vai ser apresentado. Como que isso é a coisa espiritual, a gente não sabe exatamente como que vai acontecer. Mas todos nós nos apresentaremos diante de Deus e vamos abrir livros, no qual esse livro vai contar a minha história. E quando contar a minha história, eu terei a certeza da condenação. Eu terei a certeza que eu mereço a justiça de Deus. Eu não terei como me justificar nem dizer: Senhor, mas eu não fiz isso. Estará tudo lá registrado. E quando todos tiverem a certeza do mérito da condenação, ele então vai abrir um segundo livro, é o livro da vida. E aí quando abrir, Jaqueline, o teu nome está aqui, entra no gozo do meu Senhor. Elisene, entra, está aberto para você. Então esse livro da vida é como foi escrito, e Deus então mandou Cristo dar a sua vida por aqueles que ele resolveu salvar, e diz o texto que esse nome foi escrito porque Cristo morreu por nós antes da fundação do mundo. A sua morte era certa, e ele já salvou antes da fundação do mundo todos aqueles que ele queria salvar, e os seus nomes já foram escritos no livro da vida antes da nossa existência. Os filhos de Deus e seus escolhidos, aqueles que foram alvos do grande amor de Deus, que foram justificados por causa do sacrifício de Jesus da cruz, recebem de Deus todo o cuidado e proteção, porém não estarão livres das grandes tribulações. Mas em segundo lugar, nós vamos ver que os mortos ressuscitarão e serão julgados. O texto, versículos 2-4 diz: muitos dos que dormem no pó da terra, quem está morto, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quem nega o inferno tem que rasgar a Bíblia. Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Ninguém escapará do juízo divino. Todos os vivos estarão lá, e ninguém estará morto. Quando a gente estuda o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo vai falar claramente sobre isso. Quando a gente vê o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, também está lá claro. A ressurreição é um tema bíblico. O primeiro livro escrito da Bíblia, qual que é o primeiro livro que foi escrito da Bíblia? Vocês não sabem? É o livro de Jó. A gente pensa logo em Gênesis, né? Não, o primeiro livro da Bíblia escrito é o livro de Jó. E no primeiro livro da Bíblia nós encontramos a esperança da ressurreição. No capítulo 19, 25-27, Jó, ele abre o peito e ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, ou seja, depois da minha ressurreição, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Ele viveu numa época onde não tinha essas discussões doutrinárias, mas ele falou pelo Espírito. Isso é uma profecia que ele traz, de que a ressurreição é uma realidade para toda a raça humana. Jó profetizou a glorificação do seu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, né? E ele então fala aqui sobre a ressurreição, para então ver a Deus com seus próprios olhos. Jó falou da ressurreição final no dia do retorno do seu Redentor, o nosso Senhor. Depois disso, no Antigo Testamento ainda temos o relato de 3 ressurreições, os filhos da viúva, dos quais, depois da oração de Elias e Eliseu, o cadáver que foi lançado sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou,
Ezequiel fala da ressurreição do povo de Deus, mas nesse caso é uma ressurreição espiritual, quando o povo se convertesse e voltasse para o Senhor, mas aí apenas um ato espiritual, não é uma ressurreição do corpo. No Novo Testamento, nós temos a ressurreição do filho da viúva, de Lázaro, de Dorcas, de Eutico. Também no momento da morte de Cristo, as mortos que estavam sendo velados ressuscitam e entram de volta para a cidade. Imagina o susto, né? 1 Coríntios 15 tem um capítulo todo voltado para a ressurreição, e lá a afirmação de que Cristo vai voltar na sua glória, e quando isso acontecer, os mortos ressuscitarão e serão todos julgados. Essa verdade também é repetida em vários outros textos, como em Apocalipse 20, versículos 12 e 13. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé. O mar, o além entregaram seus mortos e foram julgados um por um, segundo as suas obras. É o primeiro livro que apresenta, e aí então é julgado, e todos condenados. E quem é que é salvo? Ninguém é salvo por aquilo que fez, como falávamos aqui, porque as nossas obras serão apresentadas. Então, quando abrir o livro do Cordeiro, é aquele livro da redenção, do qual mostra então o nome por quem Cristo morreu. Hebreus 9, 27, ele afirma: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Essa verdade frustra o ensino de pessoas que acham que vão viver sucessivas vezes aqui nesse mundo. Morre-se apenas uma vez, e depois, quando ressuscitar, terá de enfrentar o julgamento de Jesus Cristo. Quando todos ressuscitarem e estiverem vivos novamente, então enfrentarão um grande julgamento. Jesus falou desse dia que será glorioso para uns e terrível para outros. Quando a gente fala que vai abrir um livro, eu não acredito num livro físico. Eu acredito, isso é uma questão pessoal, tá? Não tem o texto bíblico para me fazer isso. Mas vocês lembram quando Pedro tinha negado Jesus? E Pedro ia passando, e quando ele negou, ele olhou e Jesus olhou no fundo dos olhos. E Pedro viu exatamente aquele momento que ele tinha, lembrou-se dos seus pecados. Então eu imagino que quando Cristo voltar, esse trazer os pecados todos à mente, será o simples olhar de Cristo no fundo dos nossos olhos, vai fazer com que nós nos lembremos de todos os nossos pecados. E aí então a gente vai ter a certeza de que o que merece é a condenação, aí então seremos salvos. Olha, quando todos ressuscitarem e estiverem vivos novamente, então enfrentarão um grande julgamento. Jesus falou desse dia que será glorioso e terrível. Por quê? Uns receberão a boa palavra: vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do meu Senhor, que está preparado desde a fundação do mundo. Para outros, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse será um veredicto final, irrevogável. Não haverá recursos, não haverá misericórdia. Todas as oportunidades se encerrarão nesse dia. Daniel previu esse julgamento e disse que ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Paulo afirma a mesma verdade em Tessalonicenses 1, 6 a 9, ao dizer: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Há muitos que negam a existência do inferno. Nesse dia eles enfrentarão e não poderão negá-lo. O sofrimento neles será eterno e sem fim. Se lembrarão todos os dias de Jesus. Se lembrarão dos crentes que pregaram o Evangelho. Se lembrarão que Jesus foi justo aos condená-los, pois eles zombaram da salvação oferecida por Deus. Os que esperam pelos céus desse dia estarão exultantes ao ver as portas abertas e o Filho de Deus os chamando para entrarem no paraíso. Será o dia mais glorioso da vida daqueles que entregaram a vida ao Salvador. A certeza do julgamento alivia o nosso coração também, porque os maus receberão o castigo pelo mérito do mal que fizeram. Nos faz ter a certeza de que aqueles que nos fazem mal, eles serão punidos. Nenhum dos crimes praticados por eles ficará impune, todos serão castigados. Haverá recompensas eternas também para aqueles que se tornarem testemunhas do Salvador.
para os crentes, para aqueles que deram mais valor aos bens celestes do que aos bens terrenos. O texto de Daniel diz: os sábios, eu coloquei aqui os evangelistas, aqueles que a muitos dedicaram à justiça, eles resplandecerão com fulgor. Vale a pena servir ao Senhor. Nenhum sofrimento, dor ou aflição pode nos fazer abandonar aquele que deu a sua própria vida por nós. Ressuscitaremos e seremos julgados. O julgamento já está decidido a nosso favor. Isso nós temos como palavra que alivia o nosso coração. Porque lá na cruz, Jesus deu a sua vida por nós, para que nós fôssemos perdoados por Deus. Nesse dia, nesse julgamento, a certeza que temos que seremos absolvidos, porque Cristo já sofreu a penalidade da nossa condenação. Seremos condenados pelo que fizemos, mas seremos absolvidos pela morte de Cristo. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós veremos que há mistérios que pertencem somente a Deus. Versículos 5 a 13, está aqui de forma resumida. Um deles disse ao homem vestido de linho: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que jurou que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas palavras todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, nada entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E respondeu: vai, Daniel, porque aí ele fala até o fim, vai, nós já citamos esse texto. Deus não está interessado em satisfazer a nossa curiosidade, né? A gente quer saber dos assuntos, quer que Deus dê explicação para tudo, Deus responda a todas as nossas curiosidades. Em alguns ele revela, alguns assuntos Deus revela, outros não. É o que diz Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As verdades reveladas a gente não vai lá para procurar compreender, mas a gente fica mais interessado com aquilo que é oculto. Um dos seres celestiais que aparecem no texto, ele pede explicação sobre os acontecimentos do fim, diz: quando se cumprirão essas maravilhas? O mistério foi respondido com outro mistério. Será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que tempo é esse? Não tem a mínima ideia. E se qualquer pessoa chegar a dizer, tal, não vai nessa não, porque esse é mistério de Deus. Só quer dizer que é bastante tempo. Deus, ele não escolheu dar explicação. Ninguém recebeu, não tem nenhum texto bíblico que tenha essa explicação. Deus guardou essa informação para si. O que podemos afirmar é que é muito tempo. Essa pergunta ela foi feita para Jesus lá na frente, e ele respondeu que esse mistério, o mistério desse assunto, pertence somente ao Pai. Diz: homem nenhum sabe. A única dica foi: quando acabar a destruição do poder do povo santo. Ou seja, quando os crentes não tiverem mais força nenhuma para lutar, então essas coisas vão acontecer. O povo de Deus irá sofrer muito até que esse dia chegue. Sofreremos muito até o fim, segundo essa palavra. Una essa informação a informação dada na abertura do 5º selo, de Apocalipse 6, 10 a 11, no qual foi dito que as almas que estavam sobre o altar clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, o sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Cristo só voltará depois da grande tribulação. Nós não passamos por ela ainda. Vamos passar, a coisa vai ficar difícil. Quando tudo parecer irremediavelmente perdido. Vocês lembram aquele versículo que Jesus diz: haverá fé na terra? Não é só pela maldade do homem. É porque normalmente quando o sofrimento vem, a gente tende a enfraquecer na fé. Quando tudo parecer irremediavelmente perdido, ele aparecerá nas nuvens para nos resgatar e nos levar para junto dele. Aleluia por isso. Mas Daniel, ao ouvir essa informação, ele disse: eu ouvi nada, entendi. Teólogos debatem as profecias de Daniel. Líderes de seitas já marcaram o fim e acabaram passando vergonha. A sua ousadia foi frustrada e eles se envergonharam.
Esse mistério pertence só a Deus, Ele não revelou e não revelará a nenhum homem. Jesus virá como vem o ladrão, sem nenhum aviso. Devemos ficar preparados. Daniel questiona o homem de linho e ouve uma resposta: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e por fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Deus diz a Daniel que ele não deve se preocupar com o dia do fim, mas se preocupar em viver fielmente. Porque você fica preocupado demais lá com a frente, você esquece de viver o que você está vivendo agora. As suas palavras seriam estudadas, como estamos estudando. Porém, ninguém poderá ousar afirmar que sabe o segredo de Deus, pois esse segredo Ele não revelou a ninguém. Daniel ouviu também que muitos procurarão ser fiéis, porém outros continuarão a sua vida na perversidade. Veja o que Daniel diz: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Cada dia pior. Essa mesma palavra foi dita lá em Apocalipse 20, 10 e 11, que diz: disse-me ainda, não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. É a mesma coisa que foi dito para Daniel. Segue a tua vida, muita gente vai querer fazer a coisa certa, mas um monte vai viver cada vez pior. A palavra é simples. A vida continuará como se não houvesse fim. Tudo continuará da sua normalidade. Durante essa espera, os fiéis continuarão a ser purificados. Os justos continuarão se esforçando para serem justos, mas os ímpios continuarão na sua vida de perversidade até que o fim chegue, como foi dito a Timóteo. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O mesmo que foi dito a Daniel: eles farão mal uns aos outros, receberão mal dos outros. Para eles isso será normalidade, mas será um mistério com o qual teremos que conviver. Nem tudo nos será revelado, mas o texto nos dá esperança, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Não diz que teremos a revelação dos fatos, mas nós entenderemos a seriedade da promessa. Entenderemos que a promessa do retorno do Redentor é uma bênção e uma maldição. Bênção para os justos que vivem para agradar a Deus, maldição para os ímpios que receberão castigo eterno. Mas em quarto lugar, irmãos, o texto diz que Deus recompensará os fiéis. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Viva a tua vida. A vida é um presente de Deus, porém viva com responsabilidade e esperança. Um ditado popular diz: o homem sofre pelo passado que não pode mudar. Ele sofre pelo futuro que ainda não viveu. E por viver preocupado com o passado e com o futuro, desperdiça o seu presente. Daniel ouviu de Deus: você vai morrer, todos vamos. Não podemos ter medo da morte. Você pode até esticar a pele, botar botox, tudo para parecer mais jovem, mas no final a morte vai chegar. Mas Daniel também ouviu de Deus: o fim dos dias você vai se levantar para receber a tua herança. Deus disse a ele que no fim ele seria ressuscitado e ainda receberia uma herança. Deus não é devedor de ninguém, mas com a sua misericórdia, mesmo que nós não mereçamos, Ele nos prometeu galardões. Ele vê o esforço dos justos para fazer a sua vontade. Em Hebreus 6:10 nós lemos: Deus não é injusto para esquecer o vosso trabalho. Ele viu, Ele se alegrou com o nosso esforço, Ele nos prometeu bens celestes, os quais Ele chamou de galardões. Em Apocalipse 22:12, na última página da Bíblia nós lemos: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as tuas obras. Saiba, meu irmão, que todo o teu esforço para caminhar nos caminhos de justiça estão sendo vistos e registrados pelo Senhor. Jesus Cristo voltará e com Ele trará os seus galardões para dar-te, em recompensa por teus esforços. Vale a pena ser fiel a Deus. Nesse estudo nós tratamos a respeito das curiosidades a respeito do fim. Não deu para falar de tudo, porque nós estamos fazendo um estudo bíblico. Então nós falamos aquilo que o texto bíblico, o assunto que o texto bíblico nos dá.
e nós vimos aqui que haverá tribulações insuportáveis. Então, isso assusta, mas ao mesmo tempo que assusta, o texto vai dizer, mas você vai estar protegido. Mortos ressuscitarão e serão julgados. A irmã falou na sua oração, não teme aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar o corpo lança a alma no inferno. Isso é Deus, não é o diabo não lança ninguém no inferno, ele é que será lançado no inferno. Então, todos que morrerem, quando você abrir os teus olhos, a primeira pessoa que você vai ver é Cristo com os braços abertos, dizendo, vinde, bendito meu Pai. Então, é o primeiro momento que fala do sofrimento, fala também da ressurreição. E diz que há mistérios que pertencem somente a Deus. Tome cuidado com a tua curiosidade, porque tem muita gente tão curiosa caindo na lábia, na mentira de muitas pessoas. Há poucos dias atrás, uma dita pastora, ela disse que foi no inferno e viu o Lázaro lá. Se o Lázaro se converteu, é impossível que ele esteja no inferno, porque Jesus Cristo diz, ele chama a ele aqueles que estão cansados, sobrecarregados. Ele diz na oração sacerdotal que aqueles que o Pai lhe deu, ele guarda com as suas mãos, ninguém tira, ninguém arranca. Mas esses mentirosos querem revelar mistérios inventando mentiras. No final das contas, do nosso texto, nós vimos que Deus recompensará os fiéis. Eu te afirmo, meu irmão, que estudar o livro de Daniel foi um grande desafio para mim. Sinceramente, achei que eu não conseguiria dar as respostas que vocês receberam. Mas eu tenho certeza que Deus me guiou em cada palavra que foi oferecida, pois foi fruto de muita oração, meditação em cada palavra escrita. As lições desse livro devem ser guardadas no coração, pois são imprescindíveis. O povo de Deus precisa conhecer o que foi dito sobre ele. Procure reler o livro de Daniel e aplicar os seus ensinamentos na tua vida. Verás que isso vale a pena, vale muito a pena. Sejamos, pois, fiéis ao nosso Senhor, porque Daniel já avisou, Apocalipse também, e os sinais já estão aí avisando que o fim está próximo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê a graça de entendermos a sua palavra, compreendermos a mensagem que nos foi dada, para que assim nós estejamos firmes no Senhor, apesar das tribulações que estão à nossa volta e que nos atingirão com certeza. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, eu venho aqui, Pai, agradecer ao Senhor. Quando o presbítero Rodrigo, Senhor, me pediu para estudar o livro de Daniel, eu fiquei com medo. Eu achei que eu não teria condições, e de fato eu não teria condições, e eu não tenho condições. Mas o Senhor mostrou verdades, Senhor, que eu mesmo nunca tinha pensado nelas. O Senhor mostrou respostas que o texto dá, que eu nunca tinha estudado a fundo, e o Senhor me permitiu, então, oferecer à igreja a Tua palavra, porque esse é o Teu interesse, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas mensagens, pelo ensino que o Senhor nos deu, que tudo o que foi ensinado, e aqui, Senhor, foram gravados todos os 13 estudos, que estão à disposição, Senhor, para pessoas do mundo inteiro na internet poder ler e estudar. Nós estamos fazendo aquilo que a Tua palavra mesmo diz, que nós devemos ser evangelistas, pregar a Tua palavra, e isso nós estamos fazendo, Pai. Que o Senhor venha salvar as pessoas, que vem, Pai, nos dar forças para enfrentarmos as tribulações, para que não fraquejamos, Senhor, na nossa fé, mas sejamos firmados no Senhor. Eu agradeço, Pai, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.